conteúdo diferencial. Se a função f for definida por y igual a f de x, a diferencial de y, denotada por dy, será dada por dy igual a f' de x, ΔX, onde x está no domínio de f' e ΔX é um incremento, um aumento arbitrário em x. A diferencial nós usamos para quando nós queremos saber uma pequena variação em x acarreta que variação em y. Para nós sabermos isso, então nós usamos uma aproximação com a derivada. A derivada nos dá uma taxa média de variação. Então, quando nós queremos saber a pequena variação de x, quanto variará no y, nós multiplicamos então essa variação do x pela taxa de variação da função. Como aplicar isso então? Vejamos este exemplo. Se o y é 3x² menos x, a função então é 3x² menos x, e a derivada 6x menos 1. Logo, pela definição, o dy é igual a 6x menos 1 vezes ΔX. Ou seja, a variação que nós vamos ter no y, aproximadamente, é proporcional à variação do x. E essa constante de proporcionalidade é dada por 6x menos 1. Então, em particular, quando x vale 2, o dy é 11 ΔX. Então, se eu pensar numa variação de ΔX de um ponto, o dy vai aumentar 11 pontos. Se eu pensar um outro valor de x, no x igual a 4, então o dy vai ser 23 ΔX, ou seja, uma pequena variação no x vai fazer com que o y aumente 23 vezes, isso em torno do x igual a 4. Então, se a função f for definida por y igual a f de x, a diferencial de x será o próprio ΔX. Ou seja, então nós temos o seguinte caso, né? O dx é o próprio ΔX, para quando a função for y igual a f de x, e o dy é o f' de x vezes o dx, que é o próprio ΔX. Esse é o conceito de diferencial. E ele é usado para quando nós queremos encontrar, como eu já disse, pequenas variações em x que variações em y produzem. Veja este exemplo. Para a função y igual a 4x² menos 3x mais 1, calcule então ΔY, dy e ΔY menos dy para quaisquer x e ΔX, para o x igual a 2 e ΔX igual a 0,1, para o x igual a 2 e ΔX igual a 0,01, para o x igual a 2 e ΔX igual a 0,001. Vejam, nós definimos o dy como sendo a diferencial de y, quer dizer, o aumento aproximado que existe na função y devido ao aumento, né, devido ao acréscimo ou ao incremento em x. Quando nós usamos o ΔY, esse delta nos remete à variação real da função. Vamos ver como isso funciona para este exemplo. Dada a função y igual a 4x² menos 3x mais 1. Era esta o caso. Para quaisquer x e ΔX. Então, o ΔY então, é a variação real. É o y de x mais h menos o y de x. Aqui o ΔX nós podemos considerar como sendo um h, apenas para fazermos as contas mais facilmente. Então, o y de x mais h, então, quando a gente substitui esse x, né, na função por x mais h, nós vamos ter 4 vezes x mais h ao quadrado, menos 3 vezes x mais h mais 1, menos a função. Desenvolvendo o quadrado perfeito, fazendo as multiplicações, subtrações, todas as operações, nós vamos ter, então, que o ΔY é isto aqui. 8xh mais 4h² menos 3h.
Lembrando que esse h que aparece aqui é a variação no x, o ΔX. O dy, por sua vez, é dado por f' de x ΔX. Então, é a definição de diferencial. Quando nós substituímos ΔX por h, então nós vamos ter que dy é f' de x vezes h. A derivada da função f. Então, a função f é esta aqui, 4x² menos 3x mais 1. A derivada, 8x menos 3. Então, a diferencial de y, 8xh menos 3h. Vejam que ΔY e dy diferenciam-se por este fator 4h². Este é o erro, vamos dizer assim, da variação. Quando nós calculamos a variação da função pela derivada, pela diferencial, nós temos uma variação aproximada. Quando nós usamos a função, temos uma variação real. Vamos aplicar essas fórmulas, então, para este caso, em que o x igual a 2 e o ΔX igual a 0,1. Este ΔY foi calculado no passo anterior. Substituindo os valores, então, temos que o ΔY é 1,26. O dy, substituindo os valores, 1,3. O erro, 0,04. O que isso nos diz? Que, para quando nós temos variações pequenas, nós podemos usar a diferencial como uma aproximação da variação real. Aqui, observem que o nosso ΔX é 0,01, menor ainda. Calculando o ΔY, o dy e o ΔY menos o dy, nós vemos que o erro é 0,0004, ou seja, se a variação do x é muito pequena, o erro também se torna muito pequeno. Procedendo da mesma forma, vejam, quanto menor a variação que nós temos no ΔX, menor o erro. Isso nos indica que a derivada pode ser usada para quando nós temos variações em x muito pequenas. A derivada pode ser usada como uma estimativa para a variação real.